irmãos, porque nós vivemos, irmãos, todos os dias temos que tomar decisões, algumas sérias, outras são mais brandas, mas a nossa vida toda vai depender das decisões que tomamos. E quando tomamos decisões precipitadas ou decisões impensadas, como vamos ver hoje, os irmãos já devem ter visto aí no tema, né? E hoje eu convido os irmãos para ver aí no livro de 2 Crônicas 18, decisões impensadas, consequências desastrosas. Nós vamos ver, irmãos, hoje na vida de Josafá, um grande servo de Deus, um rei temente a Deus, que há momentos em que a sua vida secular vai lhe forçar a tomar decisões impensadas. E é nesse momento que você deve buscar a Deus, esperar e ver que não se pode tomar uma decisão que vai trazer consequências. Você já deve ter achado aí, né? 2 Crônicas 18. Nós vamos ler apenas os 3 primeiros versículos, depois iremos discorrer nos outros versículos. Tinha Josafá riquezas e glórias em abundância, e aparentou-se com Acabe. Foi ver com Acabe em Samaria. Acabe matou ovelhas e bois em abundância para ele e para o povo que viera com ele. 1000 persuadiu a assumir com ele a morte de Acabe. Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá: irás tu comigo a Ramote de Gileade? Respondeu-lhe Josafá: serei como tu és, e o meu povo como o teu povo. Iremos contigo a peleja. Convido os irmãos ler o versículo-chave que está aí no capítulo 19, verso 2. Vamos ler aí, irmão, nosso versículo-chave. O vidente Jeú, filho de Anani, saiu ao encontro do rei Josafá e lhe disse: devias tu ajudar ao perverso e amar aqueles que aborrecem o Senhor? Por isso caiu sobre ti a ira da parte do Senhor. Convido o irmão Luiz para orar por nós, por favor. Orem, Senhor Deus e Pai, graças te damos, Senhor, mais uma vez, por estarmos aqui, Senhor, reunidos em teu nome, com o propósito, Deus, de aprender, Pai, cada vez mais a tua palavra, que nós possamos, ó Deus, colocar em nossos corações, ó Pai, que possamos, ó Deus, levar para as nossas vidas, ó Pai, os teus ensinamentos. Nós possamos, ó Deus, fazer as melhores escolhas, pois sabemos, ó Deus, em quem confiar. No nome santo de Jesus, eu te peço e te agradeço. Amém. Amém. Poder sentar, irmãos. Os irmãos sabem que a nação de Israel, desde que Salomão morreu, se dividiu, né? Ao reino do norte, ao reino do sul. E aqui nós temos então 2 reis. O rei Acabe, marido de Jezabel, que está reinando na parte do norte, e o rei Josafá, que está reinando na parte do sul. Agora nós temos, irmãos, a descrição desses 2 reis no sentido espiritual. Os irmãos vão ver, né, no segmento da mensagem, que a vida espiritual desses 2 reis são totalmente contrárias. O rei Acabe aderiu à religião da sua esposa, que era de Tiro, né, lá de outro país, e a religião idólatra, adorava Baal,
e tinham seus sacerdotes idólatras, enquanto Josafá adorava unicamente o Deus Criador. Então a vida espiritual desses dois reis era totalmente contrária. Então, irmão, nós às vezes ficamos aborrecidos aí, entre aspas, quando lemos nas escrituras que não devemos ter, por exemplo, no caso de casamento misto. Uma pessoa crê em uma coisa e outra crê em outra. Eu fui convidado por alguém importante aqui da cidade para ir fazer um casamento em Castanhal do seu filho com uma moça evangélica. E o homem, por ser muito meu amigo, me procurou e eu disse: eu quero conversar com os dois. E foi o pai do rapaz, mas assim, lá eu expliquei para eles: olha, se vocês dois fossem católicos, era até bem provável de eu fazer, ou vocês dois fossem evangélicos, mas como um é de uma religião e outro é de outra, eu vou contrariar as escrituras. E aí conversei muito com o homem, né? O homem entendeu. Inclusive a moça ficou o tempo todo dizendo: tá errado biblicamente isso. Mas mesmo assim ela vai continuar a levar adiante, vai casar só no cartório mesmo, mas ela vai casar com alguém que é totalmente contrário às suas convicções espirituais. Eu fiz uma pergunta para o pai do noivo. Eu disse: meu amigo, a criança quando nascer, o seu neto ou a sua neta quando nascer, ela será catequizada onde? Na igreja evangélica, na escola dominical ou fazer a primeira comunhão na igreja católica? Onde é que essa criança vai ser educada espiritualmente? O homem ficou perdido, né? Então, irmãos, sempre Deus foi contra o casamento misto, não por causa da pessoa em si, mas por causa da crença que a pessoa carrega consigo. Então, quando era com Israel, Deus disse: olha, vocês não dão as filhas de vocês para essas nações idólatras, nem bebem as filhas deles para casar com vocês, porque elas desviarão vocês do meu caminho para a idolatria. Então a preocupação de Deus, irmão, geralmente é com a vida espiritual da gente, mais do que com qualquer outra coisa. Então isso aqui, irmãos, é visto aqui nesta decisão deste homem, Josafá, uma decisão impensada quando ele se aliou com este outro rei. Então eu quero ver com os irmãos o seguinte: o verso 1 diz que Josafá, rei de Israel, ele tinha riquezas, tinha glória em abundância e aparentou-se com Acabe. É a palavra aqui, aparentar-se. Eu quero lembrar os irmãos que está aqui falando em aparentar-se, você vai ver aí, que é fazer aliança. A palavra aliança é associar-se ou unir-se. E os irmãos vão ver que depois o filho de Josafá vai casar com a filha de Acabe e Jezabel. Então você vai ver que realmente a família vai se unir através de uma aliança. Agora imagine, um homem com uma família temente a Deus vai se aliar com a família de Jezabel, a mulher que mata qualquer profeta de Deus, porque ela tem os seus próprios deuses e a sua convicção religiosa diferente. A aliança, irmãos, na antiguidade, ela era feita num âmbito familiar, comercial, político ou militar. Mas todos esses tipos de aliança tinham alguns requisitos. Os requisitos das alianças feitas eram trocas de presentes
como cintos, armadura, armas de guerra, túnicas ou favores de proteção contra inimigos. Significava que aquilo que é de um é do outro também. A pessoa e a nação, ou a nação, ficava compromissada com a outra através daquela aliança que ela fazia. Então, irmãos, imagina aí o que o nosso grande irmão Josafá vai fazer aí, uma aliança de se aparentar com Acabe, e ele vai ficar então comprometido a ser como Acabe, viver como a nação que Acabe está governando totalmente fora dos padrões de Deus. O primeiro erro, irmãos, na decisão de Josafá foi não se importar com a opinião de Deus sobre tal aliança. Então, a primeira coisa, quando vamos tomar uma decisão de compromisso, é não ignorar o ponto de vista de Deus. Quem é que vai abençoar o seu projeto? Quem vai abençoar o seu casamento? Sua família? Não é Deus? Então, se você já toma uma decisão contrária à vontade dele, você já está meio caminho andado para a derrota e a infelicidade. Então, irmão, veja aí, no capítulo 16, você está aí em 2 Crônicas, eu quero que você vá para 1 Reis, capítulo 16. Dê uma olhada aí, se por acaso você estivesse no lugar de Josafá e você conhecesse a biografia do rei Acabe e da sua família, que você vai ouvir aqui, qual decisão você tomaria em relação a fazer uma aliança com essa família? Veja aí 1 Reis 16, verso 29. Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá, e reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos. Agora vai vir a biografia do homem, né? Fez Acabe, filho de Onri, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele, como se fora coisa de somenos, andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Levantou um altar a Baal na casa de Baal, que ele ficara em Samaria. Também Acabe fez um poste ídolo, de maneira que cometeu mais abominações para irritar ao Senhor Deus de Israel do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Irmãos, então você note aí a descrição de Acabe e da sua família. É com esta família que um crente fiel vai misturar a sua família, o seu reinado, através de uma decisão de fazer uma aliança com Acabe. Irmão, se nós, olhando o currículo dele, vê que Acabe, tudo que ele fazia no sentido espiritual era para provocar a ira de Deus contra ele, você queria estar junto com essa pessoa, aliado a ele, para ir à guerra com ele, para ir defender ele totalmente fora da vontade de Deus e da proteção de Deus também, né? Então, o primeiro erro do nosso rei Josafá foi não se importar com a opinião de Deus sobre a pessoa com qual ele iria fazer aliança.
A segunda, irmãos, é não lembrar que uma aliança firmada vai alterar toda a nossa vida. Eu casei com o homem bonito, a moça fica encantada, olhos azuis, né? Um verdadeiro dinamarquês. Mas você já olhou a família que esse dinamarquês faz parte? Porque quando você casar, você não vai casar com esse jovem dinamarquês, não. Você vai casar com uma família. E o pior, você vai aliar sua família com a dele. Tudo que tem de bom ou de ruim naquela outra família vai vir da sua também. Você sabia disso? E não é 1 ano, 2 anos, 3 anos, não. É toda a vida. Toda a vida. Por esta razão, irmãos, antes de tomar decisões sérias, devemos lembrar que uma vez firmada uma aliança, ela vai alterar a nossa vida para sempre. Veja aí no capítulo 20, irmão, voltando para a 2 Crônicas, agora no capítulo 20, quero que os irmãos vejam o verso 35 aí. Veja o que vai acontecer aqui com Josafá após a sua decisão de fazer uma aliança com o marido de Jezabel. Depois disto, Josafá, rei de Judá, se aliou com Acasias, rei de Israel, que procedeu iniquamente. Vamos lembrar aqui. O Josafá, anteriormente, vai para uma guerra junto com Acabe. Lá na guerra, o Acabe vai morrer e o seu filho Acasias vai assumir o reinado. Agora, Josafá já vai fazer uma aliança com o filho de Jezabel e Acabe. E veja aí o resultado. Verso 36, aliou-se com ele para fazer navios que fossem a Tarsis, para buscar ouro, né? E fizeram os navios em Ezion-Geber. Porém, Eliezer, filho de Dodavá, de Mares, profetizou contra Josafá, dizendo, agora eu quero que os irmãos se enfatizem bem aí esse recado do profeta que Deus mandou. Porquanto te aliaste com Acasias, o Senhor destruiu as tuas obras, e os navios se quebraram no mar e não puderam chegar a terra. Irmãos, quando nós falamos de decisões impensadas, consequências desastrosas, é que às vezes dá uma loucura na cabeça da pessoa. Imagine, o homem tinha riquezas e glória, que ele vai sair do seu país e vai atrás de se meter em confusão, fazer aliança com um fracassado que tem o aborrecimento de Deus por causa do seu procedimento errado. Você sabe quantos profetas Acabe e Jezabel mataram? Foram muitos. Só não mataram Elias porque Elias fugiu no deserto, senão até o Elias teria morrido. E é com este homem que Josafá se aliou. Então, irmãos, 2 erros. Primeiro, não se importar com a opinião de Deus sobre tal aliança. Não lembrar que uma aliança firmada vai alterar nossas vidas no decurso dela, né? Vai passar 1 ano, 2, 3, mas tudo aquilo que você decidiu lá atrás vai fazer a diferença. E a terceira, irmãos, é ignorar as consequências para a nossa futura geração. Você já notou, irmãos, que quando nós estamos aí tomando nossas decisões, é como se quando terminasse a nossa geração,
acabou tudo. Não. Quando for terminar a sua geração, já tem uma nova. Quem sabe você já tem duas aí da sua geração adiante, e vai colher todo o fruto bom ou ruim das suas decisões. Lá. Então eu quero que os irmãos vejam aí, no capítulo 21 agora, o verso 1 a 6, de 2 Crônica. Descansou Josafá com seus pais, foi sepultado com eles na cidade de Davi, e Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. Lembrem, irmãos, que Josafá, mesmo antes de morrer, o Jeorão, seu filho, era corregente dele, pelo menos por 5 anos. E depois que Josafá morreu, lembre, aquela geração vai acabando. Mas depois dessa geração, tem uma nova geração. Quem são? Os filhos de Jezabel e Acabe, os filhos de Josafá e a sua esposa aí deixaram novas gerações. O que vai acontecer com a decisão que esse homem tomou lá atrás? Teve estes irmãos, Jeorão teve irmãos, filhos de Josafá, Azarias, Jeiel, Zacarias, Azarias, Micael, Safatias, todos estes foram filhos de Josafá, rei de Israel. Seu pai lhe fez muitas dádivas de prata, de ouro, de coisas preciosas, e ainda de cidades fortificadas em Judá. Porém, o reino deu a Jeorão por ser ele o primogênito. Então, irmão, uma coisa que devemos pensar bem é o seguinte: enquanto os velhos estão vivos, é uma coisa. Depois que os velhos morrem, é outra história, viu? Eu quero que os irmãos vejam aqui, então. Tendo Jeorão assumido o reino de seu pai e havendo se fortificado, aí lá vem o desmantelo. Matou todos os seus irmãos à espada, como também alguns príncipes de Israel, aqueles homens que ficaram na liderança do país com o seu pai, que eram fiéis a Deus também, já foram para espada, foram mortos por este filho de Josafá. E por qual razão? Vamos ler o verso 5. Era Jeorão da idade de 32 anos quando começou a reinar e reinou 8 anos em Jerusalém. Andou nos caminhos dos reis de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe, porque a filha de Acabe, Jezabel, era sua mulher, e fez o que era mal perante o Senhor. Irmão, se tem alguém que não erra nos cálculos, esse alguém chama-se Deus. Ah, não, mas espera aí, eu já ouvi jovem dizer assim: não, pastor, eu vou casar com um cachaceiro ali. Mas aí nós casando e eu trago ele para a igreja, ele se converte e aí vamos viver felizes para sempre. Será que será assim mesmo? Ou você não virá mais aos cultos e vai sentar lá na mesa do bar com ele? Será que não é o tiro pela culatra? Jeorão, irmãos, aprendeu toda a vida espiritual com seu pai Josafá, que era fiel a Deus. Mas porque ele casou com Atalia, filha de Jezabel, ela modificou a cabeça dele. E ele agiu exatamente como seu sogro e a sua sogra agiram. Como é? Quem atrapalhar o nosso caminho deve morrer. Pronto. Meus irmãos estão me atrapalhando, eu vou matar todo mundo. Matou. Irmãos, ele matou o Azarias, o Jeiel, o Zacarias,
o Micael, o Cefatia, todos esses irmãos dele morreram, sabe por quê? Porque agora este filho de crente não é crente, é um idólatra preparado pela família de Jezabel para destruir todo mundo que ficar no seu caminho. Irmãos, sem dúvida nenhuma que as decisões que tomamos impensadas, elas vão trazer consequências não só para nós, porque a morte um dia terminará o nosso trajeto, mas vai ficar quem? Meu filho, meu neto, meu bisneto, e o que será dessas novas gerações? Um compromisso inevitável, irmãos, é uma aliança, é um compromisso inevitável. Quero que os irmãos vejam que o verso 2, voltando lá para o capítulo 18, ao cabo de alguns anos, foi Josafá ter com Acabe em Samaria, e Acabe matou ovelhas e bois em abundância, para ele e para o povo que viera com ele, e naquele grande banquete Acabe persuadiu Josafá a ir a uma guerra que não era dele, irmão. Aí que o negócio pega. O rei da Assíria não gostava de Acabe e de Jezabel. E muito pior ainda, que este rei da Assíria foi ungido por Eliseu para destruir a família de Acabe. E o nosso querido Josafá vai lá e compra uma briga que não é dele, por uma decisão totalmente impensada, né? Ele foi ao centro da idolatria em Samaria, e tudo, irmãos, sabe por causa de quê? De glória humana. Ele já tinha glória, mas queria mais glória ainda. E às vezes nós, por causa de coisas, irmãos, seculares, nós nos metemos em problema. Viu? Ele foi a Samaria, que era o centro de idolatria, ignorou sua vida espiritual por motivos seculares. Então, isso aqui é um suicídio. Toda vez que você vai tomar uma decisão da sua vida secular e você simplesmente ignora a sua vida espiritual, se prepare para o seu suicídio na sua fé cristã. Você já deve ter escutado nas cartas pastorais dos apóstolos falar em naufragar na fé, né? É como se o seu barquinho da fé, olha, afundasse no mar e sumisse. Mas por quê? Veja aí o verso 3. Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá: irás tu comigo a Ramote Gileade? Agora vem a resposta deste homem. Respondeu-lhe Josafá: serei como tu és, meu Deus do céu. O meu povo será como o teu povo, e nós iremos contigo à guerra. Eu serei como tu és. Esse é um crente falando para mim, idólatra. E o meu povo vai ser como o teu povo. Ignorou totalmente a vida espiritual dele, por interesse político, grandeza humana, coisa desta vida que um dia vai passar. Você não tem olhado aquela tristeza lá no Rio Grande do Sul, como é tão rápido que as coisas desta vida se perdem. Então não vale a pena nós simplesmente sacrificarmos nossa vida espiritual por coisas desta vida que vai um dia acabar. Agora eu quero que os irmãos vejam que quando estamos, vou usar um termo aqui secular, enfeitiçados pelo erro, nem a palavra de Deus abre nossos olhos. Veja aí o que aconteceu aí no versículo 18.
do capítulo esse é o 19 aqui. E tem que ficar lutando aqui em Crônicas e em Reis, mas é em Reis, irmão. Vamos lá. Primeira Reis. Embora o livro de Reis e o livro de Crônicas cite as mesmas coisas, mas às vezes uma não diz completamente o que a outra diz. Tá, irmãos, é segunda crônica mesmo, é porque eu anotei os versículos, mas não o capítulo, né? Ficou ruim de achar. Verso 18 a 22, aí de segunda crônica 18. Veja aí, irmãos, mesmo diante da palavra de Deus trazida pelo profeta, Josafá está enredado por sua decisão de fazer aliança com Acabe. O verso 18 diz aí: Micaías prosseguiu dizendo: ouvi, pois, a palavra do Senhor. Eu vi o Senhor assentado no seu trono, todo o exército do céu estava à sua direita e à sua esquerda. Perguntou o Senhor: quem enganará Acabe, o rei de Israel, para que suba e caia em Ramote Gileade? Um dizia desta maneira e o outro de outra. Então saiu o espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o enganarei. Perguntou-lhe o Senhor: com que? Respondeu ele: sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor: tu o enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faze assim. Eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos esses teus profetas, e o Senhor falou o que é mal contra ti. Os irmãos lembram que antes de a guerra, os reis consultavam os profetas da sua religião. Então Acabe já consultou aí centenas de profetas de Baal, todos falaram a mesma coisa: pode ir à guerra, rei, que tu vai voltar de lá vitorioso. Mas o Josafá, lembre, se ele é temente a Deus, ele diz assim: não, mas eu quero ouvir um profeta de Deus. Não tem por aí, pelo teu reinado? Tem só um ali que eu não gosto dele, mas chama ele. E Acabe mandou trazer Micaías, que veio e deu a profecia contrária de todos os profetas de Jezabel. Disse: olha, esses teus profetas estão te enganando, tu vai para a guerra e vai morrer lá na guerra. Mas o que Josafá fez? Nada. Foi para a guerra, do mesmo jeito. E você diria: por que ele é doido da cabeça? Se ele ouviu que o profeta disse que a guerra vai ser perdida, por que ele foi? Porque ele tem uma aliança feita. Ele tomou uma decisão de fazer uma aliança militar, familiar, comercial com Acabe. Ele não pode voltar atrás. Ainda que ele morra lá na guerra, ele não pode voltar atrás.
A decisão que ele tomou é coisa que vai durar por gerações, por gerações. Diante de nossas decisões precipitadas, irmãos, nós que somos cristãos, biblicamente falando, sabe a única coisa que vai nos valer? Diga aí para mim. Se você já fez a besteira, já tomou a decisão errada, que é a única coisa que vai lhe valer, diga aí. A misericórdia de Deus. Misericórdia de Deus. Veja aí o versículo 28 e 18 aí ainda. 2 Crônicas 18, 28. Subiu para a guerra o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, a Ramote de Gileade. Disse o rei de Israel a Josafá: eu vou me disfarçar de soldado e entrar na peleja. Tu, porém, veste o teu traje real e entra na batalha também. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel como se fosse um soldado e entrou na peleja. O rei da Síria havia dado ordem aos seus capitães de carros, dizendo: vocês não pelejem contra pequeno nem contra grande, mas somente contra o rei de Israel. Vendo os capitães dos carros a Josafá, disseram: este é o rei de Israel. Porquanto a ele se dirigiram para o atacar, Josafá, porém, gritou, e o Senhor socorreu, e Deus desviou a guarnição de soldados. Irmão, aquele rei idólatra, muito esperto, ao ouvir a profecia de que ele ia perder a guerra, o que ele fez? Se vestiu de soldado e mandou Josafá se vestir com seus trajes reais. Para quê? Para os assírios matarem Josafá em vez de matar ele. Mas na hora do problema, né? Nós crentes sempre pedimos socorro para Deus. E se a misericórdia dele se estender, amém. Vendo o verso 32, vendo os capitães dos carros que não era o rei de Israel, deixaram-o de perseguir. Então um homem entesou o arco e, atirando ao acaso a sua flecha, feriu o rei de Israel por entre as juntas da sua armadura. Então disse ele ao seu cocheiro: vira e me leva para fora do combate, porque estou gravemente ferido. A peleja tornou-se renhida naquele dia. Quanto ao rei, segurou-se a si mesmo de pé no carro de fronte dos sírios até Acabe, mas no pôr do sol, Acabe morreu. Irmãos, a profecia dizia o quê? Eu via Deus me mostrando que tu vai para a batalha e vai morrer. Agora eu quero que os irmãos lembrem que Acabe, quando ouviu isso, o que aconteceu? Verso 26. O rei dá uma ordem aos seus soldados: direis assim diz o rei: metam este homem no cárcere e dei angústia para ele, e escassez de pão e de água, até que eu volte da guerra em paz. Quem é este homem que ele está mandando prender? Micaías, o profeta, que profetizou a sua derrota. O verso 27 diz: Micaías então disse: se tu voltares em paz, não falou o Senhor na verdade por mim. E disse mais: todos os povos devem ouvir. Se este rei voltar em paz, eu estou mentindo usando o nome de Deus. Por isso, irmãos, a flecha
atirado ao acaso, acertou Acabe e Acabe morreu. E Deus livrou a Josafá. Mas eu quero que os irmãos vejam aí no capítulo 19, verso 1 a 3, que depois de ele voltar da guerra vivo, Deus manda o profeta Jeú falar com ele. Josafá, rei de Judá, voltou para sua casa em paz, verso 1 de 19, para Jerusalém, e o vidente Jeú, filho de Ananias, saiu ao seu encontro e disse: devias tu ajudar o perverso e amar aqueles que aborrecem a Deus? Por isso caiu sobre ti a ira da parte do Senhor. Boas coisas, contudo, se acharam em ti, porque tiraste os postes ídolos da terra e dispuseste o teu coração para buscares a Deus. Irmão, nós podemos evitar muitos problemas de nós não tomarmos decisões impensadas. Faça uma análise, veja se vale a pena. Eu tenho recebido ligações de alguns irmãos, né, que têm decisões relevantes a tomar, e pastor, eu estou pensando em fazer isso. Que conselho o senhor me dá biblicamente sobre isso? Irmão, eu nunca vou dizer para o camarada assim, não, eu acho que deve ser, não. Eu vou citar para ele o que a Bíblia acha daquela decisão. Se ele acatar, amém. Se não, siga em frente. Porque, irmãos, as nossas decisões têm que ser pautadas pela vontade de Deus para dar tudo certo. Se você fizer dentro da vontade de Deus, não fique com medo que não vai dar nada errado. Mas se for contrário à vontade dele, pensa no atrapalho que vai dar. Por isso, Deus abençoe a sua palavra em nossos corações. Amém. Lembre sempre disso. Decisões impensadas, consequências desastrosas virão. Nosso Deus, nesta noite, damos graças ao Senhor pela tua palavra. Pedimos que o teu Espírito Santo dê a compreensão de que a nossa vida, ó Pai, não é divorciada a vida física da vida espiritual. E tudo aquilo que fizermos no sentido espiritual vai refletir, ó Pai, na nossa vida física também. Por isso, ó Pai, nos ajuda a tomar decisões pautadas pela tua vontade, pelo que diz a tua palavra. Em nome de Jesus, oramos. Amém.